Itapetininga, São Paulo. Aí, ó, isso aqui é do tempo do meu vô. A diferença era que em vez dessa lâmpada assim, era de lampião, né? Lampião a gás ou querosene. E aqui, ó, a minha mãe, quando era menina, dormia num quarto desse, com essas janelas de madeira maciça e esses pisos assim, ó. Olha aí, ó, piso de pedra. E aí, ó, caminha de madeira maciça, antiga também. E só que a mãe não era na cidade, era na fazenda, né? Aqui é a terra do Júlio Prestes. Ele, o antigo governador de São Paulo, da Velha República, foi o último eleito daquela época para presidente. E ele fez o projeto da estrada de ferro Sorocabana, né? De estações e tal. E aqui embaixo, ó, tem a estação aqui, principal aqui da região. E essa cidade está a 70 quilômetros de Sorocaba, né? Então, é uma cidade tradicional. E o Júlio, ele não assumiu a presidência porque o grupo político dele era conservador. E ele... ó, Estação Solidariedade. E ele... na época, o povo e a ala progressista da política e de alguns poderosos, eles queriam um governo mais reformista e menos tradicional, menos conservador, né? Que era a ala do Júlio Prestes. O Júlio Prestes tinha feito umas obras boas. Ó, aqui é a estação, né? E ali não dá para ver os trilhos, dá para ver pouquinho. Lá em cima tem um outro lado da cidade. E o Júlio tinha feito algumas obras, mas não obras assim gigantes. Ele era acima da média. Mas o pessoal quis o Getúlio Vargas, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, e ele tinha começado um grande processo de transformação no Rio Grande do Sul. Ele estimulava pequenas oficinas, fundo de quintal, a virar grandes indústrias, né? Lá você tem alguns exemplos. Por exemplo, tem siderúrgica, que era fábrica de de prego. Antes ela era fábrica de prego para fazer casas de madeira. E aí, com o incentivo do governo, mais para frente virou siderúrgica. Primeiro começou a fazer ferro gusa e etc, né? Então era isso que o povo queria, né? Mais trabalho, mais indústria que pagava salário maior, né? E aí veio essa transformação. E o Júlio Prestes, ele tinha feito o projeto da Sorocabana, mas quem construiu, por exemplo, a principal estação ferroviária lá na cidade de São Paulo, que hoje leva o nome dele, Estação Júlio Prestes, foi o governo Getúlio, né? O
O Prestes fez o projeto, mas não fez a obra. E aí você teve esses movimentos. Aí o país entrou numa fase de grande desenvolvimento, foi o maior desenvolvimento econômico, enquanto que os Estados Unidos estava vivendo a crise de 1929. Os Estados Unidos ficou 4 anos seguidos com o PIB caindo na base de 10% ao ano, se não me engano. O desemprego chegou a atingir 40%, uma coisa assim. E o Brasil estava bombando, né? E não era época de guerra, que os Estados Unidos depois se recuperou exportando comida e aço e coisa para fazer arma para a guerra que veio em 1939. E o Getúlio, ele fez siderúrgica no Brasil também, e daí ele fez com o aço dessas siderúrgicas, ele expandiu muito as estradas de ferro, porque daí os trilhos, tudo eram brasileiros, né? Aí só os vagões, aliás, os vagões das locomotivas também eram brasileiros. Só o motor das locomotivas é que era importado. A própria carcaça, a estrutura, as rodas, tudo da locomotiva também era brasileiro. E aí surgiu o Brasil Potência, né? E com esse lucro do Brasil foi criada a Petrobras, foi criada a Eletrobras, depois vieram as empresas privadas do setor elétrico, que até depois do Getúlio, inclusive, fabricavam rádio, televisão, eletrodomésticos, tudo com capital nacional e tecnologia nacional. E o lucro foi tanto que o Getúlio criou até a aposentadoria, que antes dele não existia, né? As pessoas trabalhavam e só um ou outro funcionário público que tinha direito. E aí, aqui tá tendo um mutirão da limpeza aqui na praça, ó. Aí, ó. O pessoal tá com os... Ah, é da feira, né? Porque teve feira aqui. Acabou a feira. O pessoal com os vassourão e com uns caixas enormes aí para botar o lixo. Aí, ó, deixar a cidade limpinha depois da feira. Voltando para o assunto lá do Júlio Prestes, do Getúlio Vargas, né? O Prestes foi um meio desenvolvimentista e o Getúlio foi um grande desenvolvimentista. Ambos estavam bem acima da velha república, que era muito café com leite, né? Ficava trocando o poder entre São Paulo e Minas e não se preocupava com as grandes obras, se preocupava com o interesse do pessoal do café, do pessoal que era de São Paulo, pessoal do leite, que era de Minas, que fazia o queijo, etc. E aí veio a indústria. Antes disso, o Brasil era uma grande fazenda, né? E isso durou 34 anos e sem dívidas, esse trabalho do Getúlio. Teve a fase do Juscelino que teve dívidas, né? Juscelino criou a inflação, deixou a corrupção voltar, e a própria Constituição de Brasília entrava um caminhão e 3 notas fiscais. Então cobrava o triplo de tijolo, de cimento, de tudo nas obras, né? E o Juscelino não fez quase universidade, não fez uma grande infraestrutura. Ele só deu mole para a indústria de carro e da construção, basicamente, né? Tinha uns outros antes que faziam estradas, e aí os milico entraram nessa linha de fazer
estrada de asfalto, que é bom por um lado, mas eles detonaram com a indústria de trens do Brasil, de vagões, de locomotiva, de trilhos, de projetos, de estrada de ferro, de tudo. E eles queriam coisa de investimento pequeno e resultado muito rápido, e aí eles trocaram nossos trens por caminhão e sucatearam a indústria brasileira ferroviária e as próprias ferrovias, né? Então essa aqui é Itapetininga, 160 mil habitantes, 670 metros de altitude, 70 quilômetros de Sorocaba para oeste e 170 quilômetros de São Paulo. Aqui costuma ser 1 a 2 graus mais frio do que em São Paulo, de temperatura, né? E aqui eles gostam de dar apelido para as praças. Essa aqui é a Praça do Hospital. Desse outro lado da praça aqui dá para ver, né? Aí, ó. Ali na frente tem uma maternidade. Aí, ó. Aqui é a maternidade. Ontem à noite eu vi um casal saindo com uma criança. Criança de colo, parecia ter uma semana de vida. A mãe andando bem devagarzinho e o pai segurando a criança no colo. Essa é uma cidade com muita história e muitas realizações no presente. E é uma história bem antiga, né? É bem antes da Nova República. Aqui tinha umas tribos nessa região aqui, Sorocaba e mais perto do Vale da Ribeira também, algumas tribos diferentes. Daí vieram os bandeirantes. Aqui era um ponto de passagem, de encontro das expedições dos bandeirantes, e depois vieram os tropeiros que traziam o gado do Rio Grande do Sul. Eles levavam o gado para Sorocaba, para São Paulo, e aqui era um ponto de passada, vinha da cidade de Coritiba, e fizeram as primeiras pontes desse caminho entre Itapetininga e Coritiba, de madeira ainda na época. Depois começaram a construir igrejas aqui na região, e aqui em Itapetininga, daí começou a ter fazendas, né? A área rural de Itapetininga é muito grande hoje, tem só de comprimento, eu acho que tem mais de 50 quilômetros, tem vários distritos, e o comércio na época era feito em lombo de animal. E em cima das carroças também, né? O pessoal punha as mercadorias, os produtos em cima da carroça e ia vender nos lugares. Aí a região cresceu com a estrada de ferro sorocabana, e daí vieram os imigrantes libaneses, os italianos e outros, né? Inclusive na região aqui tem pessoal de origem japonesa. Hoje tem indústria de autopeças, de móveis, tem fábricas de bateria de carro. Aqui tem também agroindústria, fábrica de tecidos, né? Tem muita produto à base de madeira compensado, porque a região produz árvores para madeira, celulose. Isso é um pouquinho de Itapetininga, né? Uma cidade de bom gosto. Não tem, tem poucos prédios com mais do que 4 andares. O pessoal é muito prático aqui. Eles põem nome, apelido nas praças. Além daquela Praça do Hospital, você tem a Praça das 3 Escolas, tem 2 escolas estaduais, uma municipal lá. Aqui tem muita universidade, escola técnica, tem umas escolas tecnológicas aqui de aplicação setorial e muito serviço
pessoal aqui faz eventos religiosos, agrícolas, fazem grandes cavalgadas. Então isso aí é um pouquinho de Itapetininga, do que a gente descobriu e conversou por aqui. Aí, ó, o ciclista sem ciclovia. O pessoal anda pedindo ciclovia aqui nessa região. O pessoal pediu também melhoria na saúde. Um rapaz lá tá 2 anos na fila da cirurgia ortopédica e dizem que tem ainda 400 pessoas na frente dele. E eles falam que a indústria aqui não é suficiente, né? Eles acham que o potencial de indústria aqui, quando tiver um governo bom aí, que financie com juro honesto, que vai dar um emprego muito melhor, que também reclamam da inflação, de um monte de coisa aqui, de falta de apoio do governo. É isso aí, obrigado pela atenção e vamos pegar a estrada de volta. Um grande abraço.